temos que ser intencionais. Estou aqui com o porta-retrato dos meus filhos. Gente, no mundo de hoje estão querendo bombardear os nossos filhos com todo tipo de comportamento, de ideias, de ideologias, de tecnologias, tablets, celulares, aplicativos, redes sociais. Precisamos estar muito atentos. Precisamos blindar os nossos filhos, cobri-los de oração. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou confessar, eu literalmente, Liana, confesso o meu pecado para vocês. Já deixa o seu like, ó. Coisinha mais linda, minha filhota, meu filhinho merece um like, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Encorajadora do Reino. Eu, Liana Diniz, encorajo você a orar pelos seus filhos. É o nosso papel de mãe e pais. Nós morremos até, posso falar essa palavra? De preocupação com os nossos filhos, principalmente nos dias de hoje. Eu não digo que antigamente a gente não se preocupava, né? Mas nos dias de hoje está muito mais complicado por causa de toda a influência externa que nossos filhos estão sendo bombardeados, igual eu falei no começo, com todo tipo de informação, né? Eles já têm acesso a informações assim na Palma da mão deles. Nós vamos dar conta lá para Deus com o que nós fizemos com nossos filhos. Nós precisamos tomar posição no mundo espiritual e no mundo externo, gente. Nesse mundão aqui, sem porteira, com porteira. Em Provérbios 22:6, muito conhecido esse versículo, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele, gente. Nós precisamos ensinar, e ensinar é aquela coisa, ensinar nossos filhos é junto, tá do lado, tá junto, acompanhar, né? Orar por eles, gente. E chegou a hora de eu confessar o meu pecado a vocês. Aí vocês analisam se é pecado isso ou não, né? Quando meus filhos eram menorzinhos, piquiticos, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, orava todos os dias para que Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Mestre que falou que vai voltar, eu orava todos os dias para Jesus voltar nas nuvens, tocar trombeta, gente, subir com Jesus, ser arrebatado antes que os meus filhos ficassem adolescentes. Por quê? Porque eu já previa, não sei, alguma coisa já me dizia que quando eles chegassem na adolescência, o mundo ia estar como? De ponta cabeça. Eu já sentia que, né, na hora que eles chegassem na adolescência, o bicho ia pegar. E aí, quando a gente está olhando agora nesse tempo, em 2021, virou do avesso, literalmente, esse mundo aqui. E Jesus voltou? Deixa eu pensar, vamos pensar comigo. Jesus voltou antes deles serem adolescentes? Não, gente. Esse pititiquinho aqui, lindo, maravilhoso, bochechudinho, já está com 16 anos. Para a tua informação, gente. E essa pititiquinha, fofinha, bochechudinha, já está com 13 anos. Então significa que Jesus não voltou antes deles serem adolescentes. Eles já são adolescentes. Mas eu tomo posição e eu encorajo você
você todos os dias dobrar o seu joelho, orar todos os dias pelos seus filhos. E eu confesso para vocês que eu já pedi perdão para Deus às vezes é até uma fuga, né? A gente querer que Jesus volte logo, porque a gente quer fugir da situação, da confusão, do problema, da circunstância difícil, né? Então a gente fica pedindo para Jesus voltar logo. E eu fazia exatamente isso, era uma fuga, gente. Só Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. E eu posso falar para vocês que eu tô vivendo um tempo de adolescência deles maravilhoso. Quando eu falo para nós orarmos pelos nossos filhos, Deus ouve a nossa oração. Meu filho, que já está com 16 anos, ele já teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Desde quando ele já começou a ser formado no meu ventre, eu já era cristã. Entreguei a minha vida para Jesus um pouquinho antes dele ser formado no meu ventre. São crianças, adolescentes agora que nasceram num lar cristão. Então eu orava todo santo dia, desde o princípio, antes de ele se formar no ventre. E aí eu vou contar a minha experiência, gente. Ele já teve um encontro com o Espírito Santo ano passado, no ano de pandemia. O Espírito Santo falou com ele. E ele, no mesmo ano, isso em março e depois em novembro, ele já se batizou nas águas. Ele ora diariamente no quarto dele, de porta fechada, por 1 hora, 1 hora e meia. Um adolescente, gente, eu tô falando de um adolescente real, de carne e osso. Existe adolescentes que oram 1 hora e meia no quarto. E isso é fruto de oração, gente. Isso é fruto de oração da mãe. Pode ser que seu filho esteja aí longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, mas persista em oração, que Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai. E a minha filha também vai nos cultos na igreja desde que nasceu, desde a barriga. Eu encorajo você a orar todos os dias pelos seus filhos. E eu, como mãe, posso falar, cada fase da vida dos nossos filhos é um desafio, gente. A gente tem que orar por cada fase, cada detalhe. E eu vou aqui dar as dicas para vocês. E eu vou ensinar o modo que eu faço para orar pelos filhos. Aliás, antes eu quero falar de uma mãe que tem na Bíblia que ela orou para ter o filho, porque ela era estéril, gente. Vocês sabem de quem eu tô falando? De Ana, lá em 1 Samuel, versículo 10 em diante. Aí Ana levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ela estava chorando em prantos, clamando por muitos anos e pedindo a Deus um filho. E a oração que eu vou ensinar para vocês, que eu faço. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. Eu cubro eles de oração. Fica comigo até o final, porque eu tô fazendo essa oração, mas eu vou dar dica de todas as outras etapas e fases e situações que a gente pode orar pelos filhos. Não sai desse vídeo, gente. Já deixou seu curtida aí, seu like? Não esquece. Esse vídeo tem que chegar para milhões de pessoas. Vai ajudar pessoas. Pensa que você vai estar ajudando uma mãe, um pai a ver um vídeo que vai cobrir os filhos de oração. Vou ensinar a oração que eu faço. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida dos meus filhos nas suas mãos, Deus. Cubra eles com teu sangue, Pai. Acampa os seus anjos ao redor deles. Livra eles de todo
de todo o mal deste mundo. Pai querido, aí eu vou falando, tudo que vem na minha cabeça que o Espírito Santo coloca, livra eles de doenças, livra de picadas de inseto, livra de quedas de avião, livra de queda de altura, livra de afogamento. E eu vou falando o que vem na minha mente, gente, isso todos os dias. E guarda, Senhor, debaixo das tuas asas de proteção nossos filhos. E agora as dicas de como orar pelos filhos, cada situação, cada etapa. Dica número 1, gente, para orar pelos seus filhos, é falar com Deus. Orar é falar com Deus, é rasgar o coração, é pedir a Deus o que está te preocupando, entregando a vida dos filhos nas mãos de Deus. Porque nós muitas vezes achamos que sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Sim, muitas vezes vamos orientá-los no que é melhor, na direção de Deus, mas nós sabemos que Deus sabe muito melhor do que nós o que Ele quer para a vida dos nossos filhos, a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos. Então ore assim: Deus, que seja feita a tua vontade na vida dos nossos filhos, dos meus filhos. Que o Senhor realize o que o Senhor deseja. Que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja com eles onde eu não estou. Que o Senhor cubra com teu sangue. Que o Senhor livre eles de todo mal. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deles. Abra o seu coração. Eu tenho preocupação em relação a isso, em relação àquilo. Rasga o seu coração. Segunda dica para orar pelos filhos é orar com os filhos. Pegue seus filhos, chame todos os dias. Vamos orar juntos. Vamos entregar a nossa vida para Deus. Faça os seus filhos orarem junto com você. Tenha esse tempo para eles pedirem o que eles querem, o que eles desejam, junto com você, com os pais, e depois eles terem o tempo dele no quarto, de porta fechada, orando. Eles orando para Deus também sozinhos. Incentive seus filhos a orar. Pergunta: você já orou hoje? Já entregou sua vida para Deus? Já falou com Deus hoje? Incentive todos os dias. Às vezes a gente, quando os filhos são menores, não importa a idade, gente. Quando eles eram pequenininhos, eles oravam junto comigo. A gente não cobra eles, tipo, já tomou banho? Vai tomar banho. Vai escovar o dente. Então, assim, ó, já orou hoje? Mesmo que eles orem assim 1 minuto, deixa à vontade, deixa eles orarem à vontade, do jeitinho deles. E vai criando esse hábito na vida deles desde pequeno. Terceira dica sobre oração pelos filhos, que envolve os filhos. Deixe seus filhos te verem orando no quarto de porta fechada, onde você costuma orar, naquele tempo seu particular com Deus. Deixe seus filhos verem. É o exemplo que arrasta, gente. Eu fecho todos os dias a porta do meu quarto, entro para orar, fecha a porta do seu quarto em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Mas eu não tranco a porta, eu fecho a porta, mas eu não tranco a porta. Meus filhos têm acesso a mim quando eu estou orando a Deus. E eles veem eu de joelhos no quarto orando, eles veem eu estirada no chão chorando e rasgando meu coração para Deus. Eles veem, tem dia que eu estou orando, caminhando pelo quarto, andando, louvando no meio da oração. Eles abrem a porta, eles veem o que está acontecendo, eles já olham, já sabem que eu estou orando. Deixe seus filhos verem você orar. E a quarta dica sobre oração pelos nossos filhos: orar todos os dias. Já falei aqui. Às vezes parece óbvio, né? Mas, gente, tem que reforçar. Porque às vezes eu fico pensando, gente, Deus, mas eu repito essa mesma oração, eu repito todos os dias mais ou menos a mesma, né? O mesmo jeito, a mesma maneira de orar pelos filhos e tal.
Já pediu isso pro seu filho ontem? Para que orar? Deus já conhece, não precisa orar mais não. Deus já entregou, pronto, chega, não precisa mais ficar falando. Gente, toma cuidado com isso. Eu vou falar por mim. Eu oro todos os dias. É primordial que a gente fale, porque na palavra de Deus diz, tem versículos falando que a gente precisa pedir a Deus o que a gente deseja. O Espírito Santo mostra, revela alguma coisa no meio da oração que eu não tinha falado ontem, né? Uma situação no dia, na semana que aconteceu. Ore sim, todos os dias pelos filhos. E a quinta dica, gente, é orar por todas as situações. Saúde deles, a amizade, a autoestima, o psicológico, o emocional, a relação familiar, orar pelo futuro deles, orar para que eles entreguem a vida para Jesus, para que conheçam Jesus como Salvador. Não é porque os pais são crentes, são cristãos, desde quando eles nasceram, já nasceram no lar cristão, que eles são salvos. A salvação é individual, gente. Orar para eles serem salvos, para eles conhecerem Jesus, entregar a vida para Cristo, ter Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles. Orar, gente, contra o espírito de rebeldia. Orar para eles honrar pai e mãe. Orar para eles terem interesse por Deus, pela Bíblia, querer ter vontade, sede e fome de Jesus, de Deus, de querer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender da Bíblia. Orar para eles serem a pessoa que Deus criou, que Deus quer que eles sejam, para que eles não atrapalhem, né, as vontades de Deus para a vida deles. Orar para eles sempre falarem a verdade. Orar para eles descobrirem, entenderem os dons e os talentos que Deus deu a eles. Orar pelos cônjuges deles. Você já pode orar pelos cônjuges deles, não importa a idade. Orar para que eles sejam sal e luz nessa terra, para que eles sejam influenciadores de Jesus, do Evangelho. Orar para eles terem sabedoria, orar para que eles rejeitem os vícios, imoralidade sexual, orar para eles terem maturidade espiritual, para crescer na fé cada vez mais, entregar a vida para Cristo. E por aí vai, gente, tem milhões de orações que cada um aí sabe onde precisa estar orando, peça ajuda em oração para outra mãe de oração, né? Orar pelos seus filhos juntas, ter uma parceira de oração, orando uma pelos filhos das outras. E para ajudar vocês nessa missão que Deus nos deu, de cuidar, amar, educar, direcionar os nossos filhos, eu encorajo você a adquirir este livro, O Poder dos Pais que Oram, da Stormy Omartian. Gente, é sensacional, maravilhoso esse livro, O Poder dos Pais. Ó, tem pai e mãe aqui orando. Gente, não é só mãe, não. Então é missão dos pais também orar pelos filhos. E eu indico de olhos fechados este livro. Eu já vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e direto já comprar o livro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com todas as pessoas para elas serem abençoadas, para encorajá-las a orar pelos filhos, desde pequenininhos, quando são crianças, jovens, adolescentes. Ativa o sininho para você já receber todos os vídeos do canal na hora que for postado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe, um beijo para você. Fique com Deus, Deus é fiel e até o próximo vídeo.